Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, ainda com a luz com problema, porque minha iluminação aqui deu pau ontem e eu vou levar ela para arrumar hoje, então eu vou assim com essa luz diferente, né? Mas vamos lá, hoje é dia de jogo, hoje é dia de estresse, hoje é dia de ansiedade, o Vasco entra em campo em São Januário para um jogo dificílimo, de muita pressão, precisa da vitória para sair do Z4, principalmente porque alguns adversários estão conseguindo esse resultado e abrindo dos times lá de baixo, né? Um exemplo aí, o Cruzeiro, que venceu ontem, o Corinthians, né, com aquela vitóriazinha mandrake, enfim. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha e se inscreve no canal. Chegamos a 97 mil inscritos no canal, faltam só três pra gente conseguir a plaquinha aí de 100 mil inscritos e a gente vai chegar lá com fé em Deus, beleza? Bom, vamos falar aí da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que é 17º, primeiro time no Z4, com 30 pontos, pega o 14º Internacional, que tem 35 pontos, né? E o Santos também tem 30 pontos, joga hoje contra o Curitiba, viu? De olho nessa partida também. Nos últimos 6 jogos em casa, o Vasco não perdeu para ninguém, foram 5 vitórias e um empate, aquele empate contra o São Paulo. Já o Internacional, nas últimas 8 partidas feitas fora de casa, não conseguiu vencer. São 4 empates e 4 derrotas. A última vitória do Inter jogando fora de casa foi contra o América Mineiro. E é bom contextualizar, né? O Inter não estava de força máxima em vários desses jogos do Campeonato Brasileiro, porque estava focado na Libertadores e chegou à semifinal da Libertadores. Agora, com força máxima, é outra situação. É um Inter muito mais complicado de ser batido, né? Mas a gente tem aí o Vasco que está jogando bem em casa quando é mandante, então tem tudo para ser um jogo difícil tanto para o Inter quanto para o Vasco da Gama. Vou trazer a escalação do Vasco, que é o Léo Jardim, né? O Paulo Henrique, Medel, Léo Piton, aí vem o Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Payet. Vamos ver se o Payet chuta no gol depois dessa campanha que fizeram nas redes sociais para o Payet finalizar. Payet fez o gol, o único gol desde que chegou no Vasco foi o jogo contra o Fortaleza. Depois desse jogo, fez um ótimo jogo contra o Flamengo, com vários passes, colocando jogadores em condições de fazer gol, só que não finalizou. E ele tem um chute muito forte fora da área, e por isso a campanha nas redes sociais, chuta Payet. Vamos ver se isso vai surtir algum efeito, se hoje ele vai finalizar. E no ataque a gente tem o Peck, vamos ver se ele vai largar a mão de ser egoísta hoje, fominha, e colocar jogadores em condições de fazer gol, né? E o Verratti, que não marca, vive um jejum aí, o Pirata, 3 jogos sem marcar. A última vez que o Verratti marcou o gol pelo Vasco foi no jogo contra o Santos, aquela goleada que a gente tomou lá na Vila por 4-1, uma jogada do Peck em velocidade que tocou para o Verratti fazer o último gol dele, ele que estava sendo badalado, que tinha números aí muito interessantes, vários gols, assistência, participação em gols em 3 jogos, acho que foi o São Paulo, o Flamengo e quem foi o outro? O Fortaleza. Esses 3 jogos ele passou em branco, nem assistência e nem gol para o argentino Pablo Verratti. Hoje um dia bom para desencantar, hoje um dia bom para o Vasco fazer gols e vencer com uma vitória aí com gols do Verratti e do Payet. Vamos torcer para isso acontecer, porque a gente precisa muito para sair do Z4. Por quê? Porque o Goiás perdeu ontem, ficou com 31 pontos, o Vasco com 30, se vencer, passa o Goiás e o próprio Internacional, porque ele vai ao mesmo número de pontos do Internacional, mas eu não sei a questão do saldo de gol, porque o Inter ganhou de muitos gols, né? Mas saldo de vitória, o Vasco tem mais vitórias. Então tá aí, o Vasco vencendo, pode passar tanto o Inter quanto o Goiás. A provável escalação, falar em Goiás, o jogo aqui vai ser uma final, aqui em Goiânia, né? Porque eu tô em Brasília, mas o jogo em Goiânia, porque é perto, umas 2 horas daqui lá no estádio. Vai ser uma final de campeonato, vai ser uma final, porque o Goiás sabe que se perder esse jogo pro Vasco, tá praticamente rebaixado aí, vai ser difícil
perde ontem para o Fluminense e perde para um adversário direto, vai ser difícil se reabilitar. E é um jogo de 6 pontos, né? A provável escalação do Internacional, que está no GE, é o tal do goleiro Rocher. O Bustos é dúvida, mas está nessa provável escalação, porque ele sentiu dores, pode ser que ele não entre. É um bom lateral do Internacional. Aí vem Vitão, Mercado e René. René é loja, né? René, o Johnny, o Arangue são o primeiro e segundo volante. Aí tem uma linha de 3 jogadores formados pelo Maurício, o Wanderson e o Alan Patrick. O Alan Patrick tá jogando muito, viu? Tá jogando fino da bola, tem que marcar. Sabe quando você jogou com o Flamengo, tinha que marcar, tirar o espaço do Arrascaeta? É a mesma coisa com o Alan Patrick, que é o camisa 10 do Internacional. Tá com moral, tá jogando muito. Então tem que marcar o Alan Patrick. E no ataque, o Ené Valencia, o bom jogador Ené Valencia, que se der mole faz gols também. Então o Inter é um time perigoso, não é à toa que chegou nas semifinais da Libertadores e vem para uma vitória, porque ainda sonham em chegar numa pré-Libertadores, uma Libertadores, agora que vão jogar o campeonato com o time titular, focados no Campeonato Brasileiro. Pelo lado do Vasco, alguns jogadores pendurados, aliás, são muitos jogadores pendurados, só vou trazer os que estão jogando frequentemente, porque se tomarem cartão amarelo, vou estar fora do jogo contra o Goiás. É o Léo Jardim, o Léo, o Puma, o Praxedes, o Peck, o Marlon Gomes e o Jair. Marlon Gomes tinha sentido dores, não sei se vai estar à disposição para o jogo. Acho que sim, só a baixa é o Rossi, né? Marlon Gomes não jogou contra o Flamengo. E vou falar de arbitragem, é um árbitro de São Paulo, o Luiz Flávio de Oliveira vai apitar o jogo, a gente conhece até o irmão dele, inclusive, e no VAR é outro profissional de São Paulo, com o Corinthians e o Santos brigando para não cair, né? O Rodrigo Guariz de Amaral. O Rodrigo Guariz é aquele que garfou o Vasco em São Januário contra o Bahia, que era para ter sido expulso o zagueiro Gregório, que deu ali uma solada na coxa do Benítez. Teve um pênalti para o Vasco que ele não deu. É um cara que já prejudicou o Vasco em vários jogos, inclusive contra o Flamengo. Enfim, ele tem um histórico ruim e vai estar na sala do VAR hoje. E é de São Paulo. É impressionante, né? No jogo de ontem, o Cuiabá era melhor do que o Corinthians e o Corinthians no finalzinho acabou buscando o gol da vitória. E você vai ver, o Corinthians que teve altos jogos aí que foi ajudado, teve uma falta na origem, que foi a falta que originou o gol, que não existiu. O jogador chega e o jogador do Corinthians simula que foi tocado, mas ele não chega a tocar o jogador do Corinthians. E dessa falta sai um lance que muita gente ficou ali discutindo se estava impedido, se não estava, mas o zagueiro Gil do Corinthians ali chega a segurar o jogador do marcador do Cuiabá, né? Assim, lógico, vai ter gente interpretando que é de jogo, aquele contato é normal, os dois procurando o espaço, tanto do Cuiabá quanto o Gil do Corinthians, mas a falta na origem da jogada, ela não existiu, tá? Então tá aí o Corinthians ganhando com mais uma forcinha da arbitragem. Você tem dúvida que vão fazer a mesma coisa com o Santos hoje contra o Curitiba? Aí me coloca só profissional de São Paulo para apitar o jogo do Vasco? Eu não consigo acreditar na CBF. Eu não consigo acreditar nesse quadro de arbitragem. Para finalizar, eu trouxe um vídeo aqui, onde eu trouxe um dos maiores influenciadores do Internacional, o jornalista Baldasso, falando que o Vasco, ou que o Inter é muito favorito, que ia ganhar do Vasco em São Januário, ia ganhar os próximos 3 jogos, não sei o que, tal coisa. Hoje ele fez uma live e ele mudou o tom, mudou o discurso, falou que dos jogos que o Inter tem para enfrentar nas próximas rodadas, esse contra o Vasco é o mais difícil, né? Por causa da pressão de São Januário, da torcida que esgotou os ingressos, por causa do jogo que fez contra o Flamengo, que ele falou que realmente o Vasco fez uma excelente partida contra o Flamengo, vem se reabilitando no campeonato e tentando sair do Z4, então para ele é um jogo muito difícil esse para o Internacional, mudando o tom daquele de favorito, de que vamos ganhar. Vou deixar aí para finalizar, desejando para você um dia abençoado e tomara que com vitória do Vasco para a gente vir mais tranquilo aqui falar no pós-jogo, beleza? Curte o canal, segue, um abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.
Não é sobre especificamente o jogo de hoje. É jogo de alta tensão. O Jairo vai passar esse relato pra gente daqui a pouco, mas nós já sabemos, ele já falou sobre isso. Em 2 horas a torcida do Vasco comprou os mais de 20 mil ingressos. O Vasco está tratando o jogo de hoje como o jogo da virada, para sair da zona de rebaixamento e buscar uma realidade diferente. O Vasco trata a partida de hoje como o jogo divisor de águas. Teremos um ambiente de pressão. O Vasco perdeu para o Flamengo, essa bosta de Flamengo que ontem conseguiu abrir as pernas pro Grêmio. Inacreditável. E o Vasco perdeu para o Flamengo sem jogar mal contra o Flamengo. O Vasco estava estabelecendo uma recuperação. O jogo de hoje é muito difícil. Dentro desse universo de jogos próximos do Internacional, o jogo de hoje é o mais difícil. Mas o nosso time está jogando bem. Estaremos com um time praticamente titular, tem a questão do Bustos, e eu acho que nós temos totais condições de conseguir um resultado positivo.